Olá, alunos da UFCG, especificamente monitores inclusivos, Campus Cajazeiras. Conforme prometido, eu organizei esse vídeo para que vocês aprendam um pouquinho mais sobre a questão da Libras, tá? Como alguns de vocês já conhecem, existem os parâmetros da Libras e aí que aí forma o sinal, tá ok? São 5 parâmetros. Não vou me aprofundar muito, porque como é uma introdução da Libras e tem um público-alvo, então eu vou falar diretamente para esse público, tá? Qualquer dúvida, depois vocês comentem, vocês falem, tá? E vocês vão ter uma atividade também para poder treinar. Então, existem 5 parâmetros: a configuração de mão, ponto de articulação, orientação, movimento e expressão não manuais, que é expressão facial e corporal. Vou falar um pouquinho deles e depois a gente vai aprender alguns vocabulários, tá ok? Vocabulários que eu ia passar para vocês é na área de calendários, mês, ano, tá ok? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a configuração de mão. Configuração de mão se refere como as mãos, né, elas assumem nas produções os sinais. No livro de quadros, se eu não me engano, ela fala que há uns 46 configurações de mãos. E que não é a mesma coisa do alfabeto, tá? É um pouquinho a mais. E no livro, e outros autores teóricos dizem que tem mais, tem uns que dizem que é 79, se eu não me engano, o Innes, tá certo? Depois vocês pesquisem no Google, vocês vão encontrar lá as configurações de mão, pesquisem, tá bom? Então, por exemplo, se a gente fizer a mão configurada em S, ó, punho fechado em S. Nesta configuração de mão, a gente pode fazer vários sinais. Pode fazer laranja ou sábado, pode fazer aprender e assim por diante. Os ouvintes, nós aprendemos de alguma forma as palavras quando estamos sendo alfabetizados com a letra A. Podemos escrever que palavra? Abelha, almoço. Mas podemos fazer a mesma coisa nos sinais. Com a mão configurada em A, podemos fazer qual sinal? A. Podemos fazer ônibus, pão ou pão e assim por diante. Com a mão em B, podemos fazer que sinal? Banco, casa e assim por diante. Então, as configurações de mão, elas vão tomando formas, beleza? Ponto de articulação é o local onde os sinais vão serem produzidos. Então, por exemplo, e pode ser também no espaço também, não precisa estar ancorado ao corpo. Então, por exemplo, sinal de entender, entender. Então, qual é o ponto de articulação? Sinal na testa. Sinal de dentista, qual o ponto de articulação? Na região da boca. E quando se diz no espaço neutro? Sinal que não está ancorado no corpo. Televisão, televisão. Trabalho, trabalho, ok? Movimento. Então, existem sinais que eles têm deslocamento ou não. Tem movimento dos dedos, das mãos, do punho, ok? Por exemplo, lembra do sinal a mão em S?
Então, mão em S tem um movimento, não tem? Aprender. Sábado tem movimento. E aí, o que muda? Um é no ponto de articulação da testa e o outro na região da boca, ok? Tem sinais que não tem movimento, nem sempre tem movimento. Então, se eu fizer esse sinal aqui em pé, ok? É um sinal que não tem movimento. O outro parâmetro é a orientação de mão, que no caso é aonde a palma da mão vai estar orientada, tá ok? Quando eu faço o sinal de crescer, a minha palma da mão está orientado plano chão, tá ok? Quando eu faço sinal de trabalhar, a mão também, a palma da mão está orientada plano chão. Então vamos praticar, por exemplo, o sinal de conhecer. Conhecer. Qual é a configuração de mão? É essa, tá bom? Qual é o ponto de articulação? Queixo. Tem movimento? Sim, ó. É este o movimento. Qual é a orientação da palma da mão? Lateral. Lateral, ok? O outro parâmetro que eu quero abordar aqui com vocês é a questão da expressão facial e corporal. Ele faz parte da construção do sinal ou de uma frase, construção sintática da Libras mesmo. Vocês não devem tanto se preocupar com a expressão facial, mas também não devem desconsiderá-lo, tá bom? Então a expressão facial, ela tem que ser natural, você tem que processar e desenvolver isso naturalmente. É na expressão facial que a gente faz uma pergunta, faz frases interrogativas, exclamativas, negativas, né? E com afirmações também. As expressões faciais, elas também estão ligadas muito aos sinais que elenca a questão de emoção, sentimento. Por exemplo, triste, alegre. Então não tem como deixar uma expressão neutra nessas produções de sinais. E agora eu vou passar alguns vocabulários na parte de calendário, ok? Então, manhã, sinal de manhã. A mão configurada aqui. Manhã. Manhã. Tarde. Sinal de tarde. Ó, as duas mãos abertas. Só que você vai colocar o braço de apoio. Tarde. Ou tarde. Tarde. Noite. 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 Tem esse noite aqui também. Noite ou noite. Ok? Madrugada. 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 Agora, sinal de calendário. E aí, consequentemente, passar sinal de mês, ano. E dos meses, tá? Calendário. Dedo indicador, mão em C. Aqui, ó. Calendário. Calendário. Dia. 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 Ou dia. Tá? Mês. Mês. Ano. As duas mãos em S. Ano. Anos. Ó, anos. Anos. Ano que vem. Então vocês percebem que quando eu faço sinal de ano, meu corpo dá uma impulsionada para frente. Ano passado. E aí você volta para trás, ok? Ano passado. Ah, estou muitos anos trabalhando. Aí você vai fazer o sinal. Ok?
Então, mês de janeiro, mês, janeiro. Mês, fevereiro. Ou fevereiro, fevereiro. Março, M, R, C cedilha. Abril, mão em A, abril, no pescoço. Maio, você vai digitar maio. Junho, junho. Julho, J. Agosto, agosto. Setembro, setembro, setembro. Outubro, outubro. Novembro, novembro. E dezembro. Mesmo sinal de Natal, tá bom? Natal. Os dias da semana agora. Então, sinal de semana. Eu conheço esse sinal, semana, semana, mas o mais usado aqui na região é esse aqui, semana. Semana. Tem surdos que fazem para baixo. Semana, semana. Semana. Então, sinal de dia. Tem dia, dia, como eu já disse, dia, tá? Então, tem domingo, mão em D, domingo, segunda, terça, quarta, tudo na região da testa, quarta, quinta, ó, sexta, sexta, tem sexta também, só que a maioria faz sexta, e sábado, sábado, ok? Então, mais importante, treinar, treinar, tá bom?